Fala, galera. Renan aqui na área. Galera, então, boa tarde aí para quem está acompanhando, para quem tá participando aqui. Muito obrigado pelo tempo de vocês, tá? Então, a gente vai focar aqui nessa call sobre como fazer a integração com a Belvo, o que que é, como passar por todos os pontos e como fazer a parte principalmente das chamadas, né? Para a gente ver como é que a gente faz aqui, como a gente faz a orientação para os nossos clientes e como vocês podem também utilizar, tá? Então, eu vou passar por todos esses pontos. Só primeiro me apresentando, sou Renan Araújo, aqui do time de integração da Belva no Brasil, tá? Também, hoje a gente está falando sobre, vai cobrir também essa parte de do que é, né, a Belva. Acho que alguns de vocês sabem, talvez alguns não, então vamos só repassar. A Belvo, ela é uma Open Finance aqui, uma Open Finance focada em APIs, também focada na América Latina, né? O principal ponto, né, o nosso principal foco é fazer a aceleração de todo o processo vinculado ao Open Finance e Open Banking aqui na América Latina, né? Não só o Brasil, né? Hoje a gente também tem os outros principais pontos como México e Colômbia. Então a gente está focando bastante em todos os pontos da América Latina para esse mesmo princípio, né? Fazer com que o Open Banking, Open Finance e todo esse environment, todo esse ecossistema esteja no mesmo passo que a gente tem na Europa, né? Acho que esse é o principal ponto que foi trazido dos nossos cofundadores, né? O Pablo e o Uri. Então, eles tem muito dessa bagagem, né, já na Europa, como eles estão bastante avançados. A gente está começando a falar agora aqui do Brasil, né, de Open Bank, Open Finance, Open Insurance. Então, tem bastante coisa que a gente precisa ainda implementar para chegar no nível da galera lá da Europa, tá? Mas o principal ponto da Belva é esse, né? Deixar uma coisa mais democratizada e ter mais acesso, servir como um ponto inicial de acesso para o Open Banking e para o Open Finance. E como que a gente funciona, né? Como é que a gente trabalha hoje? Hoje vamos pensar como se a gente fosse um router de informações, né? Então, a pessoa, os clientes, as empresas que utilizam a Belv, né, o valor da Belv, elas focam em fazer muitos acessos ou fazer acessos em instituições ou em apps de entrega, por exemplo. E com isso, né, utilizando a Belvo, por mais que tem toda essa questão de Open Banking, já tem, as instituições já vão ter as APIs, então já consigo utilizar nelas, mas ainda a gente, como está meio que engatinhando, né, muito nessa parte do Open Banking aqui no Brasil, então muitas coisas ainda não vão estar fora de padrão. E acho que o principal ponto da Belvo, né, é manter um produto padronizado e também isso agrega também na parte da construção de uma solução para um produto, para uma startup, para um cliente, porque com a Belvo, né, você consegue fazer uma chamada utilizando a mesma base, utilizando a mesma chamada de API, utilizando os mesmos parâmetros retornados de uma API, né, para instituições diferentes, coisa que talvez, né, numa situação que você vai pegar numa integração de Open Bank de um banco, pode variar de uma situação para outra, de um tipo de retorno, então isso consome o tempo de desenvolvimento. Então, utilizando a Belvo, né, a gente consegue fazer esse caminho, não só para instituições financeiras, né, com coisa que a gente trabalha hoje aqui no Brasil, tanto com outros serviços, por exemplo, o Gig Economy, ou que a gente são as entregas, né, Rappi, Uber, que a gente hoje tem acesso. Por enquanto a gente não tem no Brasil, mas a gente tem no México a parte fiscal, que a gente consegue analisar as emissões de notas, os dados de nota que são lançados. Então, assim, é um mundo muito grande que a gente está entrando agora, né, em 2021 para 2022, a gente vai ter um pouco mais de ouvir mais essa parte de Open Banking aqui no Brasil e todos os Opens que a gente está falando hoje. Então, a Bel já está fazendo esse processo de ter esse acesso, né, de ter esse engajamento, de buscar essas informações. Tá? Então, o que acontece depois que que o cliente ou que uma empresa implementa a Belvo no produto dela? A gente tem toda a preocupação de UX e UI em relação a como vai ser compartilhado os dados, como a pessoa tem que tratar essas informações. Então, a gente tem esse segmento junto com o cliente, a gente tem esse apoio junto com o cliente, para que ele deixe o mais claro possível de como ele vai fazer essa parte dessa tratativa das credenciais, que ele utiliza a Belvo, tá? Então,
Nesse processo que ele vai pedir para o usuário, ele vai fazer algum fluxo para que um usuário, por exemplo, faça análise das transações da conta dele, ou verifique a situação de previdência que ele tenha, ou faça algum tipo de outro serviço que ele tenha em mente, que ele veja que a forma que a Belvo faz o acesso hoje é viável para que ele consiga fazer com que o produto dele tenha esse benefício. E ele tem que deixar isso claro, que ele vai ter que utilizar as credenciais do usuário, né? Seja as credenciais tanto das contas de entrega, de motorista, né? E também da instituição bancária. Esse acesso é sempre claro, sempre feito pelo usuário final, então sempre levar o usuário final que as credenciais vão ser tratadas com segurança, que o acesso é só feito de forma de leitura, que a gente está com conexão com as instituições. A gente tem alguns outros pontos que a gente leva sempre para o cliente, garantindo a segurança da utilização do serviço da Belvo, como certificações que a gente busca em C, as parcerias que a gente tenta fazer com outras empresas, com outros serviços. Então, a gente leva essa parte de segurança muito a sério e a gente também deixa muito claro, né, que a gente quer deixar essa parte muito séria de acesso de informação para o usuário final. Então, é sempre importante deixar que a informação que ele seria legal fazer a parte do compartilhamento dessas informações, até porque vai ser uma parte do Open Bank, né? Acho que é uma coisa que no Brasil a gente vai ter que mudar muito a mente, fazer um trabalho muito grande, né? Para que a pessoa lá veja o Open Bank com bons olhos. Então, a gente pede para o cliente, a gente orienta o cliente a ter essa informação de como fazer o compartilhamento de dados e como fazer o acesso, né? E aí, a gente tem toda a tratativa aqui do nosso lado, de como encriptar os dados, de como fazer a tratativa dos dados aqui do nosso lado, né? Para que só tenha um acesso de leitura, que a gente só busque aquilo que o usuário está pedindo, que é aquilo que foi implementado pelo cliente, tá? Então, eu vou mostrar aqui mais ou menos para vocês como a gente pode fazer aqui geralmente a gente faz na implementação. Deixa eu pegar um. Vocês estão vendo aí? Mais ou menos. Então, a gente faz a parte dessa primeira conexão, né? Dos links, né? Que quando a pessoa entra com a credencial da instituição dela, a gente trabalha tanto com instituições financeiras para pessoas físicas e pessoas jurídicas, ou do entregador que faz uma entrega no Rappi, ou que faz uma entrega via Uber Eats, ou que faz uma corrida no Uber. Então, a pessoa, ela conecta com nossas soluções. A gente tem uma widget de front-end que faz esse ponto, esse acaba sendo um assunto, talvez, até para o próximo webinar. Só que a gente tem uma solução de front-end que cuida dessa parte, da conexão, a primeira conexão do usuário. Nisso, a Belvo ela acaba criando um link, né, que é uma identificação para esse usuário, para esse cliente, identificar quem foi o end user que fez a conexão com a instituição que ele deseja, e aí a gente consegue as informações baseadas naquela instituição, né? Aqui do lado esquerdo vai estar mais a Tax Institution, que é relacionado à fiscal, hoje a gente não tem no Brasil, mas logo menos a gente vai ter algo voltado para isso aqui também no Brasil. As gig economies, né, que são as empresas de entrega, ou de motoristas, né, como Uber Eats e Rappi, que a gente trabalha, e as bank institutions, né, que tem as informações que a gente pode buscar ou contas de investimento, cartão de crédito, conta corrente, previdência, né, então a gente tem acesso a bastante coisa. E a gente hoje trabalha com os principais bancos do Brasil, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Nubank, e estou esquecendo mais de alguma. Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, Santander, Nubank e mais algumas aí que está vindo por aí, tá? Então a gente já faz a conexão com algumas instituições hoje, consegue buscar muitas informações em relação aos produtos que eles têm, cartões de crédito, dados bancários, enfim, isso tudo com consentimento do cliente, tá? Então é importante que a gente deixe isso informado aqui para um benefício, para algum processo, para algum fluxo que aquele cliente deseja fazer. É interessante com que ele compartilhe informação, porque esse fluxo vai ser mais rápido, que é um princípio do Open Bank, né? O Open Bank agora, quem é responsável pelos dados hoje é o cliente, né? Ele não acaba sendo mais instituição. Então, a gente tem que montar primeiro essa visão para o usuário final aqui no Brasil, e aí também, isso como parte também do processo da Belva, a gente está ajudando os clientes a fazerem isso também
do nosso lado, tá? Então, é mais ou menos essa parte dessa visão, tem muito mais coisa além disso, mas a visão geral é mais ou menos essa, tá? A gente funciona como se fosse mais ou menos um roteador para a gente conseguir acessar vários bancos com a mesma padronização, que diminui o tempo de desenvolvimento, foca tudo num ponto só e acaba melhorando o processo de integração das empresas, né? Então, essa é mais ou menos uma explicação básica de como é a visão, e aí agora eu vou abrir mais ou menos nos environments que a gente trabalha, né? Que são os ambientes. Quando você cria uma conta com a Belvo, lá nos nosso site, que eu já vou mostrar mais ou menos aqui no processo de como fazer as chamadas, de como fazer a criação, a gente tem 3 environments disponíveis. A gente tem, deixa eu só compartilhar de novo aqui a tela, que vai ficar mais fácil para vocês verem. Tá, isso tudo tem no site, tá? Se vocês depois quiserem dar uma olhada, lá no nosso developer tem tudo certinho para vocês darem uma olhada. Então, a gente tem o ambiente de sandbox hoje. O ambiente de sandbox, logo quando você cria a conta, você consegue fazer chamadas de API já para essa parte de sandbox. E aqui são dados mocados, são dados fake, são baseados em dados reais que a gente montou aqui só para ter um exemplo, mas ele não vai ter acesso a dados reais. Ele não tem acesso a dados de contas do Itaú, do Banco do Brasil, do Santander, do Bradesco. Ele não vai ter acesso a essas informações. Então, a gente tem algumas instituições fake aqui que a pessoa pode conectar com alguns dados para testar situações de conexão, mas é mais para o processo de desenvolvimento mesmo. Então, sempre que a pessoa ela chega aqui e ela fala, vamos fazer a integração, a gente pede para ela fazer a utilização do sandbox para ela entender mais ou menos como é que é o retorno dos dados. Então, esse ambiente que ela vai ter essa informação, né, ela vai entrar, vai colocar o pezinho na água ali para ver como é que é, para entender como é que a gente vai trabalhar, tá? Então, acaba não sendo não tem uma obrigatoriedade de fazer a implementação de sandbox, mas é o melhor para, quando a gente está falando de acesso, por exemplo, principalmente para situações de banco, algo do tipo, né? E são dados sensíveis, querendo ou não. Então, a gente recomenda fazer todos os testes, quando você vai fazer muitas chamadas e fazer verificação e tudo mais. Faz a verificação com a sandbox, né? E aí, quando tiver já uma implementação já feita, já tudo certo, a gente recomenda ir para o segundo environment, que é o de development. O ambiente de desenvolvimento, né, que a gente tem aqui, ele já é a parte de acesso em produção, né? Ele tem algumas diferenças em relação mais técnicas em relação à parte de produção, né? Acaba não tendo muita diferença na questão da finalidade. Então, você consegue utilizar o ambiente de development para fazer as chamadas em produção. Esse ambiente a gente recomenda a utilização na parte mais próxima da entrega. Então, quando você estiver já no final da sprint, para entregar já, fazer uns testes de conta real e verificar como é que é o retorno, esse ambiente que a gente recomenda. Não existe uma obrigatoriedade, novamente, de utilizar o sandbox primeiro, development depois. Muita gente a gente vê que trabalha conosco, que trabalha com development, não tem problema nenhum, tá? Então, desde que você tenha uma conta disponível para testar e consiga fazer os testes do seu lado, não tem problema. Então, nesse ambiente de development, quando você já cria a conta, então já é grátis, tá? Você já cria a conta com a gente aqui na Belvo, você já tem acesso a 25 links, 25 contas, então já vou entrar na consideração o que é um link daqui a pouco com vocês, mas a partir do momento que você faz 25 conexões de banco, né, 25 conexões ou com apps ou até fiscal, você está criando um link. Então, são 25 links que você tem disponível, né? Você consegue fazer as chamadas aí nesses 25 links normalmente, para todos os endpoints, verificar chamadas, mas você tem uma limitação até 25 contas para, de fato, mesmo fazer essa parte de entender como é que é o retorno de cada instituição, testar na parte final, né, no quarto final ali da entrega de uma integração, que a gente recomenda, mas também se vocês quiserem fazer integração e começar por ela, não tem problema, até melhor, porque vocês conseguem ver de fato dados reais e vendo como é que funciona com a conta de cada um de vocês, tá? Então, cada um que estiver aqui pode ir lá no site, né, fazer o processo que eu vou fazer aqui, vocês vão conseguir ver também dados das contas de vocês, tá? Ou fazer aqui primeiro com o Sandbox, mas o ambiente de development está liberado para vocês lá também, tá? E, por último, o ambiente de production, né, que é, de fato, o ambiente de produção, é o nosso ambiente que a pessoa vai para o ar, vai fazer a utilização,
Cada um dos environments tem um subdomínio diferente, né? O sandbox.belv, o development.belv e o api.belv, que é a parte de production aqui nossa. E essa é mais ou menos a parte que a pessoa vai utilizar de fato no produto lá em produção. Então, quando a pessoa tiver já tudo certo aqui, claro, tem uma série de verificações que a gente faz do nosso lado antes de subir uma parte em produção, né? Quando a gente faz o acompanhamento com o cliente. Mas uma vez que a gente faz essa análise, vê que está tudo em compliance, com o que a gente segue aqui, também tem a informação aqui no site do checklist que a gente faz de integração, a gente recomenda, a gente já faz, a gente recomenda fazer esse checklist para você ter o acesso lá em produção, para ter acesso a links limitados, chamadas limitadas, que aí você consegue fazer a utilização no ambiente de produção. As duas primeiras já são disponíveis lá gratuitamente no site da Belv. As demais, essa demais, né, essa de production, ela só vai estar disponível depois dessa parte dessa análise que a gente faz aqui da integração, e ver se está tudo em compliance para a gente liberar para vocês utilizarem em produção. Beleza? Então, vamos começar aqui a parte da integração, de fato, né, de como a gente vai fazer. Lá no nosso site, vou compartilhar depois aqui com vocês, a parte da integração, de como a gente faz essa integração em 5 minutos. Eu vou fazer em 5 minutos? Não, senão seria o webinar mais curto do mundo. Mas eu vou fazer a integração, vou seguir passo a passo, mostrando como a gente faz aqui com o site da Belvo, que a gente utiliza aqui o Postman para fazer as chamadas, e depois testar uma chamada mostrando para vocês como é que seria a chamada, o retorno das endpoints na situação de produção, tá? Então, bora lá. Deixa eu só... Tá, beleza. Deixa eu só aumentar aqui. Soltar agora, vou trocar para compartilhar a tela mesmo, que acho que é mais fácil. Vamos lá, básico. Compartilhar. Beleza, acho que todo mundo já deve estar vendo aí. Eu vou seguir aqui o fluxo para mostrar para vocês como vai estar no site da Belv, então vocês conseguem também fazer, depois que vocês acessarem, seguir o mesmo processo que eu estou fazendo. Então, acho que fica mais tranquilo para a gente fazer dessa forma. Então, bora lá. Primeiro de tudo, a gente precisa criar as nossas chaves, né? Como é que as API keys que a gente precisa fazer a chamada, porque as nossas APIs, elas precisam de um usuário e de uma senha para fazer a chamada, são autenticações basic, tá? Então, a gente vai passar tanto esse user quanto esse password na chamada de API para fazer a comunicação com a endpoint. Como a gente faz isso? A gente vai lá na nossa dashboard, né, na criação da conta, deixa eu só voltar aqui. Direito aqui, beleza. Vou fazer aqui a criação da conta. Não aceita minha senha, né? Sempre assim. Eita. Ai, vamos lá. Beleza, então vamos lá agora. Aqui, essa parte da criação, quem for testar, quem for dar uma olhada, né? Não precisa necessariamente informar um website, só se você estiver trabalhando com alguma empresa, algum tipo, mas se você for algum autônomo ou só quiser entender como é que funciona, pode só deixar esse campo em branco. E aqui você pode colocar só workshop. Beleza, deixa eu só ver aqui se eu recebi aqui no meu e-mail certinho. Uhum.
Deixa eu mudar a tela, acho que fica mais fácil para fazer aqui no outro dashboard. Beleza, acho que assim tá tranquilo. Deixa eu só dar um zoom aqui. Deixa eu compartilhar da outra tela, aí fica mais fácil a gente ver. Beleza. Então, aqui a gente está já no Developer. Quando você faz a criação da conta, você recebe um e-mail para fazer a validação. E aí, com isso, você tem acesso ao ambiente ao dashboard, né? Que é o ambiente ali que você vai fazer toda a criação, de toda a análise dos dados. Deixa eu só diminuir um pouco aqui. Beleza. Então, aqui você vai ver tem um guia que você pode seguir para fazer a criação, mas para agora a gente não vai fazer a utilização dessa guia, mas tem a opção para você fazer todo o processo aqui passo a passo, que é o que vai estar mais ou menos ali no site. Então, a gente vai aqui no ambiente de Sandbox. Aqui em Sandbox vai ter a opção de Settings. E aqui do lado ele vai ter a opção de Secret Key e Secret Password. Beleza, já criei aqui a senha, vai ter um usuário e senha aqui que a gente vai utilizar em Sandbox. Então, a gente vai fazer a criação agora do ambiente lá no Postman. Então, beleza. A parte das API Keys são essas. Você cria lá a sua conta lá na Belvo. Você vai ter o acesso para gerar as credenciais de Sandbox. Agora vamos para a parte do Postman. Aqui a gente tinha um problema bastante complicado antes, né, com o Postman, em relação a fornecer uma collection. Que a gente fornecia um link para você baixar uma collection, só que sempre ficava defasado, a pessoa testava e já tinha lançado atualizações na nossa API, que sempre tinha que atualizar esse link lá na collection do site. E a gente, hoje, né, a gente recomenda, claro, tem outras formas de testar via HTTP, terminal, até por Insomnia mesmo, mas a gente utiliza o Postman por ter essa função do Workspace. A gente tem um Workspace, né, que eu não sei se vocês estão familiarizados com essa opção, mas o Postman Workspace é uma função que tem muito parecida com o Git, né, para quem já mexeu com Git ou mexe com GitHub, que você consegue fazer puxar nessa informação, fazer um fork dessa informação dessa lib, né, dessa biblioteca de APIs para a sua própria conta. E aí você consegue fazer o acompanhamento também desse repositório, e sempre que tiver atualização, você recebe um e-mail falando que tem uma atualização, você consegue fazer um merge depois para puxar as novas atualizações, os novos pontos que tem na API, as atualizações, as modificações que a gente lançou. Então, você que não tem um Postman, não sabe mais ou menos o que é, tem um processo de criação de conta de Postman lá no site principal, você pode criar já a partir daqui. Eu já tenho a minha conta do Postman, né, mas você pode fazer uma criação de conta de Postman que você consegue utilizar essa função na sua própria conta. Tá? Então, aqui eu tenho já vinculado para minha conta, né, já estou dando watch, né? Então, aqui, por exemplo, eu daria um watch se eu estivesse chegando agora, e faria um fork para mim, né, para o meu workspace local. Então, aqui eu vou fazer um Belvo Workshop e vou fazer um fork dessa coleção da Belvo para o meu próprio workspace, tá? Então, deixa eu só puxar aqui. Só validar aqui a minha sessão. Beleza. E aí agora, deixa eu ver se o meu Postman já está aparecendo. Opa, já está. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui o Postman, que agora a gente vai ficar direto nele praticamente. O Postman está aqui. Então, beleza, aqui no Postman a gente já baixou aqui, se você for ver aqui a minha conta, eu puxei para o meu workspace de workshop, e aqui embaixo fez o fork, né, das informações que eu tenho. Então, sempre que tiver uma atualização, né,
dessa workspace disponível para fazer o consumo, eu vou ter aqui a opção depois para fazer o merge changes. Vocês sempre vão receber no seu e-mail cadastrado lá no Postman a informação de quando tem alguma informação nova, mas se você der um merge changes, ele já vai puxar a informação e vai deixar mais atualizado. Então, é bem tranquilo fazer dessa forma. Então, beleza. Criamos o workspace aqui do nosso lado. O que a gente vai precisar agora? A gente vai precisar copiar as credenciais e configurar o ambiente ali no Postman para que funcionem as nossas chamadas baseadas na configuração que a gente tem aqui. Então, o que eu estou fazendo? Estou copiando as minhas credenciais lá da página que eu deixei em aberto do dashboard, tá? E aí eu não vou modificar nada aqui dentro dessa collection. Eu vou fazer isso nas minhas variáveis de ambiente, que eu posso fazer por aqui em Environments, ou posso fazer por aqui também, que eu posso mexer por aqui. Eu vou fazer por aqui, Create Environment, vou criar um Environment em Sandbox. Aqui eu vou colocar, da mesma forma, aqui o que é o importante é seguir da mesma forma que a gente tem na configuração aqui. Tem também isso na documentação do site, tá? Mas a gente vai ter também informação aqui mostrando. Ó. Tem Secret ID com I maiúsculo, tem Secret Password com P maiúsculo, tá? E também nas chamadas de API tem o base URL com U maiúsculo, tá? Então, eu vou configurar essas variáveis de ambiente aqui. E aí, ela já vai começar a reconhecer direto pela configuração da variável de ambiente o que é o que, né? Então, Secret Password e base URL. A base, né, a gente vai utilizar a de sandbox, então ela aqui vai ser sandbox.belvo.com, sem barra no final, porque já tem barra lá na URL nas URLs que a gente vai fazer a chamada, e aqui ele já vai colocar automaticamente. Salvei, e aqui eu troco o environment para sandbox. Então aqui, se eu passar o mouse aqui em cima do base URL para a gente saber quando está funcionando, né, quando está aparecendo, quando está vinculado de fato a variável, só passar o mouse aqui em cima, não sei se vocês estão vendo, provavelmente, mas vocês vão ver uma informação de initial e current, mostrando o endereço que a gente está trabalhando, né? Nesse caso aqui seria sandbox.belv.com. Então, aqui, beleza, então vamos voltar para as collections, tá? E como é que a gente faz o teste, geralmente, para ver como é que está sendo feita a chamada, para ver que está de fato funcionando, tá? A gente geralmente vai aqui na Institutions, que é a nossa API de retorno de dados das instituições, né? Que é o que a gente pede para fazer uma conexão com uma instituição aqui, tá? Então, a gente vai passar aqui na base URL, tem os parâmetros também que tem lá na documentação, tem também aqui do lado, se você for ver aqui, clicando aqui em Institutions e aqui do lado nessa folha, em Documentation, aqui também a gente tem a documentação, né? É uma das facilidades que a gente tem com esse Workspace. Então, aqui na Institutions você consegue ver todos os filtros que a gente suporta em cada uma das APIs GET, tá? Aqui tem ali estava ativa de paginação, tá? Mas não precisa passar. Se eu passar só base URL, API Institutions, ele para mim agora tem que voltar, espero que volte, ele para mim tem que voltar às instituições em sandbox. Beleza, voltou aqui para mim. Então aqui a gente tem algumas instituições. Eu quero só as instituições brasileiras, tá? Então vou colocar um filtro aqui que a gente utiliza, por exemplo, que é o Country Code. Country Code igual a BR. Isso é case sensitive, sempre maiúsculo, tá? Então, aqui ele está retornando para mim as instituições, né, que eu tenho brasileiras, e aqui é independente, já está retornando de gig, está retornando de business, então tem várias instituições de teste que a gente pode utilizar. Eu vou utilizar a Erebor, né, que é uma das que simula a atividade de uma conta PJ brasileira. Tem outras também, se você filtrar por MX, por CO, por PE, né, que são México, Colômbia e Peru, você consegue buscar e testar com essas instituições também, caso vocês forem trabalhar com um projeto que é mais abrangente, que não está só no Brasil, tá? Então, a gente tem essa API de institutions, estou filtrando aqui para pegar BR e está funcionando. Então, já matamos duas partes, já fizemos a primeira chamada para verificar quais instituições que a gente consegue trabalhar, e também testamos a configuração do Postman para ver que está tudo certo, a configuração que a gente fez aqui do nosso lado. E agora fazer, de fato, a chamada, ver como é que vai ser os retornos aqui das APIs, tá?
Vão ter instituições que determinadas APIs não vão funcionar, vou testar aqui só as instituições de banking, tá? Mas lá na nossa página tem também as instituições que você consegue testar para cada uma das credenciais, inclusive credenciais de teste, que vocês conseguem fazer, já mostro para vocês aqui como é que vai ser, mas tem as instituições de teste que a gente consegue fazer com credenciais de teste, uma delas eu já vou utilizar aqui agora, tá? Então, beleza. Como é que eu sei que o que cada instituição pede? Porque a gente tem várias conexões aqui. Então, dependendo da instituição, tem várias formas de se conectar. Então, tem instituição que vai pedir agência, conta e senha, tem instituição que vai pedir usuário e senha, tem instituição que pede um código identificador e uma senha. Então, cada um funciona de uma forma. E a própria Belva já tem um retorno aqui de uma API que você pode consumir. Então, essa API, ela já retorna aqui os dados do nome da instituição, de qual localidade que ela é, tem uma cor primária, que a gente já se baseia na cor que a instituição utiliza. Aqui vão ser as form fields. Tá? Quando a gente retorna essas form fields, vocês podem utilizar elas como base para fazer a chamada do lado de vocês. Então, aqui no form fields para a Erebor, por exemplo, a gente tem o username, que aí segue esse padrão, né? Tem até um placeholder, validation, a galera do front-end vai gostar, né? De já ter isso tudo já pronto aqui para já direto via API. Mas tem aqui o username e a password para essa conexão apenas. Aí tem instituições que podem pedir mais dados, menos dados não tem como, mas mais dados, talvez um token, uma tokenização, depende muito da instituição, tá? Mas para ficar mais simples para a gente entender, essa só pede usuário e senha nesses parâmetros aqui, mas em sandbox ele acaba nem se aplicando tanto. Mas para produção, essas validações elas acabam pegando sim, tá? Então, aqui a gente vai começar então a criar um link, que é a parte de entrada principal que a gente faz a conexão da Belva, tá? Então, aqui a gente vai ter a parte de register, né, que é o post que a gente faz. E já na própria exemplo que a gente faz o fork da nossa workspace, já vem alguns campos preenchidos, mas não são todos que a gente vai utilizar aqui, tá? Na página de cada instituição vai ter aquilo que é requerido, tá? Então, todos os campos que são retornados ali no form field são requeridos, tá? Mas vão ter alguns outros campos isso mais para outras chamadas de API que vão ser requeridas, tá? Que aí vocês também têm informação lá na documentação, no docs.belvo, na developers.belvo também. Para esse caso da Erebor, eu vou testar só com usuário, senha e password. Tá? Usuário, senha, password, não. Usuário, senha e a instituição. Então, vou colocar aqui a instituição BR da Erebor. Eu vou utilizar um usuário fake que eu tenho aqui, que é que a gente tem, na verdade, tem lá no site, que é o BNK100, né? BNK100. E aí a senha é full. Desconecta. Beleza, conectou. Então, essa é a parte de entrada, né? Essa é como se fosse a ação, tanto via API quanto via a nossa solução de front-end, que é o widget, da pessoa conectar pela primeira vez com a Belvo, tá? E aí você tem aqui a parte da instituição, então aqui na Erebor você pode pensar em Itaú, pode pensar em Banco do Brasil tudo junto, Bradesco, Nubank, Santander. Então a gente vai ter essa informação dessa instituição e as credenciais dela aqui passando pela API. Isso é uma visão mais de back-end, tá? Mas aí quando a gente for falar mais da widget, né, tiver mais essa visão da widget, vocês vão ver que ela já tem a tratativa já no front-end já feita, uma lib em JavaScript que vocês conseguem utilizar, então já fica tudo certinho ali em questão de visualização. Mas aqui, para ver mais ou menos como é que a criação é feita, é mais ou menos isso que a própria widget faz. E o que acontece? Quando a gente faz a conexão e tem sucesso, por exemplo, aqui a gente retorna o ID. Essa é a principal informação que a gente vai utilizar para fazer as chamadas na API, tá? Então, aqui tem o ID que eu vou utilizar. Na verdade, eu vou utilizar um hack, né? Vamos dizer, uns jovens. Vou criar aqui um link ID só vazio, porque eu vou alocar isso via o Postman, né? Como é que eu faço isso? Eu seleciono todo o meu ID, clico com o botão direito e tem uma opção no Postman que eu consigo setar para a minha variável de ambiente que eu criei. Aqui está set sandbox, link ID. Talvez não pode não ter aparecido para vocês, mas se apareceu, maravilha. Então, eu consegui já setar para mim aqui essa opção. Não sei se vocês conseguem ver, mas
aqui o link ID mostrando para mim que eu setei esse link ID para fazer as conexões. Então, todas as chamadas que eu vou utilizar uma chamada entre brackets de link ID que ele vai reconhecer que eu quero fazer a chamada para aquela instituição. Então, aqui eu já tenho os dados de link de ID da instituição, o Access Mode, né, que aí dependendo da forma de criação é um tipo de acesso diferente, que pode ser single ou recorrente, né? O status, que ele pode, sempre vai começar como válido, mas depois uma análise que você pode fazer com as outras APIs, você pode ver se ela retorna, se está com a senha, com a senha antiga, se a tokenização daquela conta já passou, enfim. Aqui tem o criado por, né, que é o meu ID, último acesso feito pela Belvo na conta, e o external ID, que é um parâmetro que vocês conseguem passar também via API ou via widget, com o ID que vocês fazem a identificação desse usuário no sistema de vocês, ou na base de vocês, que depois vocês conseguem fazer a utilização dessa informação aqui na Belvo. Então, beleza, já consegui meu link ID, que é a principal informação que eu vou fazer a request. E o que eu vou precisar fazer agora? Vou precisar agora mais ou menos seguir aquilo que a sua instituição ela precisa fazer, né? Aqui na list vocês, estou mostrando aqui que vocês conseguem listar todos os links criados dentro daquele ID. Aqui eu só criei um, então só vai ter um mesmo, mas vocês podem ver de todos os usuários. Aqui vai ter o external ID para identificar qual é qual. Então tem a opção aqui que você consegue listar e ver quais são os links criados. E aqui, beleza, na Links não tem muito o que fazer além da deleção do link, que aí depois que eu terminar, eu já deleto o link para mostrar para vocês como é que fica. Aqui na Accounts, né, ele vai ter o foco para você fazer a busca a endpoint. Essa endpoint ela é voltada para produtos contratados, produtos ativos ou produtos contratados na instituição. Então, você vai ter lá, vou mostrar aqui mais fácil, né? Mas vai ter lá conta corrente, conta poupança, previdência, enfim, vai depender daquilo que a conta tem contratado para aparecer de fato, né? Mas aqui eu já estou usando essa opção aqui do Link ID, né? Que ele vai pegar o Link ID que eu defini lá do meu lado. Vamos ver se dá tudo certo. Beleza. E aqui tem alguns mocks, né, que a gente recomenda para falar, ó, testa com sandbox, que você vai ver mais ou menos como é que ele vai se adaptar. Aqui essa conta Erebor, ela tem todos os produtos praticamente que a gente suporta em uma conta PF, né. Então aqui, por exemplo, tem um retorno de Pension Fund, que aí vem os dados do nome da previdência contratada. Aqui vai ter os dados dos dados de fundos que ele tem, do tipo, o CNPJ, SUSEP, enfim, vai ter todas as informações aqui de previdência, né? Isso vai variar de instituição para instituição, mas a gente consegue buscar essas informações. Aqui tem um mock, né, de uma situação de uma loan account, de um empréstimo que a pessoa fez, então aqui tem as informações referentes a um crédito pessoal, por exemplo. Aqui embaixo vai ter uma de cartão de crédito, então vai ter o nome do cartão, o número do cartão, a identificação dele, o saldo que ele tem disponível, o saldo que ele tem rodando, por exemplo. Então já tem essa informação. Conta corrente, que é o principal, né? Acho que todas as contas vão ter, pelo menos, ou se não conta corrente, conta de poupança. Então aqui vai ter as informações da mesma forma, conta corrente, de qual instituição, quanto tem disponível, quanto está rodando lá de saldo, enfim. Então, mais ou menos é isso que vocês vão utilizar para esse tipo de conexão de banking, tá? Que é que a gente está fazendo aqui com a Erebor, que é para ver se a pessoa tem alguma previdência, o que ela tem na conta corrente, quantos cartões que ela tem, para entender para o estilo de negócio que vocês vão aplicar. E também, mostrando aqui a de transactions, né? Que é uma das outras principais que a gente utiliza. Nessa aqui, existem dois campos que são requeridos, que é o data de e o data para. Aqui eu vou colocar, por exemplo, a minha data vamos colocar de 19. E aqui minha data para até ontem. Vocês podem procurar do dia mesmo, por exemplo, 22 de julho a 22 de julho, não tem problema. Porque aqui na Sandbox ele geralmente tem um dia a menos, né? Então, talvez não vai pegar as informações. Mas deixa eu mostrar aqui com o link aí que eu já vinculei lá do meu lado, né? Numa situação, por exemplo, que fosse passar um link aí manualmente, vocês também podem fazer dessa forma. Deixa eu só copiar aqui e passar aqui. Vocês vão ter alterado o ano.
Beleza. Beleza. Então, aqui, ele já tem a informação das transações, então vocês vão ver aqui que vai ter a descrição, que geralmente é aquela descrição que você vê no próprio app, no próprio site, o iFood que você compra, o produto da Amazon que você compra. Então, vai ter as informações aqui, o status está pendente ou não, o tipo, se é saída ou entrada de valor, a quantidade de valor, de quando foi feita essa transação, a categoria, né, tem os tipos de produtos que a gente consegue fazer a categoria aqui do nosso lado, de income, de produto de lazer, de produtos de grocery, né, de mercado, enfim, a gente consegue fazer algumas verificações. Então, aqui tem alguns exemplos, né, eu fiz um teste curto, então, e retornou para mim só 2, mas aqui eu posso abrir, posso fazer desde o primeiro para pegar informação e tudo mais. Então, é mais ou menos isso que a gente consegue buscar aqui das partes de transações aqui, né? Pegar todas as informações de atividades que ocorreram dentro ou de uma conta poupança, ou de uma conta de conta corrente, ou só do cartão de crédito, né? Se eu quiser, eu quero só pegar os dados de cartão de crédito, por exemplo, né? É só passar o parâmetro do account, né? Account ID, que eu consigo passar esse parâmetro como account e passar aqui dentro para pegar só as informações aqui. Então, eu consigo pegar só as informações de cartão de crédito, eu só quero das relacionadas a cartão de crédito. Então, é mais ou menos assim que funciona essa parte de transactions, que aí eu consigo ver as transações, né, ver o extrato bancário dessa pessoa. A gente tem aqui também o do balance, vamos ver se eu consigo fazer a me ater ao horário. Então, pegar aqui o link e mostrar para vocês. Deixa eu só diminuir esse daqui, que é complicado pegar dados de 98, mesmo em sandbox. Data para, deixa eu colocar um data para inviável aqui para não ter uns problemas durante nessa demo. ID. E aí tem as informações principalmente aqui vai ser voltado ao current e ao balance, né? Que aí quanto fechou e quanto que acabou acontecendo, né? Você vai ver as informações de quanto está o saldo agora e quanto foi o saldo na data de fechamento. Né? Então, a gente tem as APIs aqui, a gente também tem a de Alners, que pega as informações de dados das pessoas, né? Do dado da conta. Então, se você quiser fazer um Know Your Customer, um onboarding, que você queira utilizar esse tipo de informação, você pode utilizar essa API para buscar o nome da pessoa, o nome do responsável da pessoa que entrou, para fazer esse tipo de processo. Aqui, né, você vai ver, por exemplo, as informações de display name, first name, last name, e-mail, phone number, endereço, enfim. Tem essas informações e tem também a nossa API de e-commerce para banking, né, que é a análise de renda, que aí você consegue fazer a análise de um dos recebíveis, né, de uma conta bancária, que é só passar o link aí também, que aí ele vai puxar as informações e análise de incomes dessa conta corrente. Então, ele vai pegar sempre da conta corrente e analisar os recebíveis durante um período de 1 ano da conta para verificar o que foi feito, quantas teve, qual que é a confiança do dado, enfim, vão ter todas as informações. Então é isso, gente. Espero não ter sido muito rápido, tá, nessa explicação, mas acho que é mais ou menos isso. Aqui a gente acabou abordando mais de 5 minutos, mas é mais ou menos, você consegue fazer essa primeira chamada muito rápido, em 5 minutos, né, para fazer a chamada de API. Então, é mais ou menos assim que funcionam as chamadas, de como vocês vão utilizar isso no back-end, como vocês vão fazer a integração de API, tá, junto com a gente. E chamo vocês para fazer o teste, para vocês verificarem do lado de vocês, também fazer o teste do lado de vocês, criando contas, verificando como é que vai ser, como é que é feita uma chamada, pode testar com a sua conta, que você utiliza, ou com uma conta de teste também na vida real, com o ambiente de development também, tá? Que aí vocês conseguem fazer a chamada e ver os dados também normalmente, tá? Então, é mais ou menos isso. Aí eu vou abrir esses 10 minutos mais ou menos finais aqui que a gente vai ter para alguma pergunta, algum questionamento que vocês tenham. E aí vocês ficam à vontade aí para falar qualquer coisa, para qualquer... Opa, estava meio escuro aqui. Então, para falar qualquer coisa, para deixar aí qualquer informação aí que vocês queiram, ou me xingar também. Não me xingar não, mentira. Só um minutinho, vou abrir aqui, mas estou aqui. Se vocês tiverem dúvidas ou questionamentos, só chamar aí. Beleza? Deixa eu ver aqui no Q&A.
Será disponibilizado o webinar gravado. Deixa eu ver. A gente vai disponibilizar, só não sei ao certo quando o participante anônimo, que eu não tenho o nome aqui, mas eu vou ver certinho com o pessoal que está organizando aqui o webinar para a gente deixar no lugar, tá? Que aí vai ficar certinho aí para vocês. Obrigado, Rodrigo. Mais alguma pergunta, gente? Alguém tem mais alguma questão? Ficou claro aí para vocês? Se não ficou claro algum ponto, alguma coisa, é só falar, tá?